Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 7º ano e hoje a temática é exatamente tratando das redes de transporte e comunicação, tá? Como sempre, a gente entende que esses assuntos, sobretudo que envolvam questões tecnológicas, né, de circulação de pessoas e logicamente deslocamento de mercadorias, né, e capital, elas são de grande importância para a economia do mundo e logicamente elas interferem diretamente na questão do espaço geográfico, da sua construção, da sua evolução, tá? As redes de comunicação e de transporte podem ser classificadas como redes materiais e imateriais. No caso, os transportes são as redes materiais porque transportam coisas concretas, né? Que a gente pode pegar, mercadorias de um modo geral. Já as redes de comunicação, elas são consideradas imateriais porque você vai ter o transporte de informação, de conhecimento, e isso a gente não consegue, logicamente, apalpar, não é isso? Então, vamos para mais uma aula. Então, veja só. De um modo geral, os transportes e a comunicação são ferramentas, elementos de grande relevância para o contexto da organização do espaço geográfico e, naturalmente, sendo assim, elas vão interferir diretamente no desenvolvimento das sociedades, tá? De um modo geral, assim, a gente vai ter a implantação da rede de transporte e das telecomunicações acompanhando o desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, grandes acontecimentos na história da humanidade, no que se refere a descobertas, vão logicamente interferir diretamente nesse contexto das telecomunicações e transportes. Bem, pensando nesse contexto da influência, a gente tem, por exemplo, atualmente, né, o mundo ele vai estar conectado, né, em rede e, logicamente, a internet hoje, com certeza, é o principal veículo de comunicação que a gente vai utilizar, né, em todo o mundo, tá? Já houve uma época que foi o rádio, já houve uma época em que a TV tomou essa frente para ser o mais importante. Naturalmente a TV e o rádio ainda se fazem presentes, né, no mundo. Na minha casa, por exemplo, no meu carro eu sempre escuto o rádio, né, e assisto TV. Porém, existe logicamente com o passar do tempo o surgimento de outras ferramentas de comunicação, como o próprio celular, que é com certeza uma ferramenta muito recente, né? Ao longo do tempo, a gente tem, no caso, a necessidade humana é que vai fazer com que surja, né, exatamente diversos meios de transporte, tá? E logicamente a gente não pode deixar de falar da pré-história, onde a princípio os homens se locomoviam a pé, né? Então vamos dizer assim que o primeiro veículo que o homem utilizou foi o seu próprio corpo, né? Os seus passos, sua caminhada. Era comum grupos nômades na pré-história se deslocarem constantemente de uma área para outra à procura de comida, abrigo, né? Ou seja, todas essas questões. E aí depois eles foram aprimorando, né, essa caminhada, criando, né, sapatos, botas, ou seja, que favorecesse a eles, né, caminhar em qualquer superfície e logicamente favorecer no deslocamento em termos de velocidade e agilidade, tá? Na pré-história, os primeiros veículos criados, ou melhor, os primeiros meios de comunicação que se tem notícia seriam exatamente pequenas embarcações que eram feitas com troncos de madeira ou bambu, por exemplo, tá? E aí a gente tem, né, relatos históricos de situações, tanto aqui na América do Sul como em outras partes do mundo, né, no norte da Europa, os vikings faziam muitos usos de navios, embarcações, né? A gente tem aqui os indígenas brasileiros também, costumavam utilizar pequenas embarcações para se deslocar na costa e também no interior pelos rios, né? Então, as embarcações, né, vamos dizer assim, rudimentares, né, foram com certeza aí o primeiro meio de transporte criado pelo homem. E, naturalmente, não podemos deixar de falar da roda, né? A criação da roda há 3.000 anos antes de Cristo revolucionou para sempre, né, os meios de transporte no mundo. A princípio, o mecanismo utilizado pela humanidade para deslocar-se e deslocar coisas por meio da roda foi utilizando toras de madeira, né? Você sabe que a tora de madeira, a grosso modo, ela tem um formato cilíndrico. Então, utilizava-se 2, 3 toras, né, deitadas no chão, e o que você queria transportar você ia empurrando e a tora de madeira iria favorecendo esse deslocamento. Então, isso aí já é um princípio, vamos dizer assim, de um futuro automóvel, né, que foi criado, logicamente, muito depois, tá?
Então, não esqueça dessa questão do surgimento da roda e de como ela foi uma criação revolucionária que, assim, transformou para sempre, né, a história da humanidade e, logicamente, o espaço geográfico e o deslocamento de mercadorias e pessoas, tá? Bem, existem basicamente, né, 3 classes de transportes que a gente pode destacar. Então, a gente vai destacar o conjunto de transportes, de meios de transporte que são considerados terrestres. A gente tem os transportes chamados de aquáticos ou aquaviários e os transportes aéreos, tá? Logicamente, em qualquer lugar do mundo você vai ter esses 3 tipos aí ocorrendo ao mesmo tempo. Porém, alguns lugares você tem uma maior eficiência, um maior desenvolvimento, né, e uma maior, vamos dizer assim, ênfase em alguns tipos específicos de transporte, tá? O ideal seria, na verdade, é que todos os países, todos os lugares pudessem desenvolver todos os tipos de transportes, né, nas suas várias modalidades e conectar essas várias modalidades. Né? Por isso que a gente costuma escutar tanto assim, o transporte é modal, o modal do transporte. O que é que seria modal do transporte? Existem várias modalidades de transporte e o ideal que se pensa no contexto do transporte para que ele seja mais eficiente é exatamente a conexão entre esses vários modos, ou seja, esses vários tipos de transporte. E se isso acontecer naturalmente, você tem com certeza uma excelência maior no que se refere ao deslocamento de mercadorias, pessoas e, logicamente, informações também, já que está incluso nesse contexto das redes, tá? Então vamos destacar cada tipo aí, beleza? Então, em relação aos transportes terrestres, vou destacar aqui o primeiro, que é o transporte ferroviário. Então ele vai surgir no século XVIII e ao longo do século XVIII e XIX ele vai se desenvolver e evoluir, né? Vai mudar de perspectiva também. A princípio se utilizava logicamente o carvão mineral e por isso mesmo era muito poluente, né, os antigos trens que foram criados, né, os chamados Maria Fumaça, porque eles realmente liberavam uma quantidade muito grande de gases, né, de fumaça para a atmosfera. E aí esse transporte ele é importante porque ele de certo modo ele economiza, né, dinheiro quando se trata de você transportar grandes quantidades de cargas e também uma grande quantidade de pessoas. Embora ele não seja, vamos dizer assim, o mais rápido, a não ser que você também não podemos deixar de falar. Ele é rápido a depender da situação, porque existem trens muito rápidos, né? Os trens balas que a gente encontra na China, no Japão, eles são bem velozes, né? Ultrapassando os 200, 300 km por hora de velocidade. Porém, de um modo geral, os trens para transporte de cargas, eles são mais devagar. Porém, esse fato dele ser devagar não implica dizer que ele não seja eficiente. E ele se torna eficiente sobretudo porque o trem consegue transportar um grande volume de carga a um custo bem menor, por exemplo, do que o transporte rodoviário, que é o principal, né, utilizado no Brasil, tá? Então, de um modo geral, nos países mais ricos, essa rede ferroviária ela é ordenada, densa, ou seja, você vai ter várias vias, muitas vias, né? E já nos países mais pobres ou subdesenvolvidos, você tem uma rede mais desordenada, trechos que muitas vezes não tem operação, né? Não tem trechos de ferrovias funcionando e isso, por exemplo, é uma realidade brasileira que, a priori, né, século XIX, então no século XX você tem aí o Brasil, né, expandindo bastante as ferrovias, século XIX por conta do contexto econômico do café, e também início do século XX, o café, a borracha, etc., movimentaram bastante, né? Houve um grande empenho, vamos dizer assim, do poder público e dos investidores para desenvolver ferrovias aqui no Brasil. Ingleses, alemães, entre outros povos europeus participaram muito intensamente na produção e na construção de ferrovias aqui no Brasil, porém, né, a gente tem aí, com o passar do tempo, esse projeto ferroviário meio que sendo abandonado, né, em certos aspectos, porque o Brasil deu privilégio ao transporte rodoviário, que é o que é mais utilizado para transportar carga e pessoas no Brasil, que é algo que não deveria ser, vamos dizer assim, tá? O Brasil deu preferência, sobretudo, a partir do governo Getúlio Vargas, em 1930, deu preferência, sobretudo, à expansão da malha rodoviária e, logicamente, a malha ferroviária ficou um pouco esquecida, tornando-se em muitos cantos do nosso país obsoletas. Nos últimos anos, 10, 20 anos aí, devido ao grande avanço da produção agropecuária, né? Vocês sabem que o Brasil
é um país que se destaca num contexto agropecuário, e para escoar essa produção agropecuária e também a produção mineral, né, em nosso território, você vai ter a agilidade maior e a construção de grandes, extensos trechos, vamos dizer assim, de ferrovias em áreas de produção agrícola e produção mineral, né? Porém, isso não é uma realidade de todo o país, né, que privilegia, como eu falei, o transporte rodoviário, tá? No Brasil, a gente tem aqui o mapa indicando as principais ferrovias, né, em operação. Então você tem trechos em operação, sobretudo na parte mais costeira, onde tem as grandes capitais, né, as cidades mais importantes do país. E aí entra no contexto ferroviário os metrôs, né, que são aí a mola forte de cidades para deslocar grande volume de pessoas, de trabalhadores que saem de uma cidade e vão para outra, né, diariamente, estudar, trabalhar, né, sobretudo. E a gente tem os trechos, né, de ferrovias que são mais destinadas ao contexto do deslocamento, né, e do transporte de mercadorias, como é o caso aqui na região norte, né, no Complexo do Carajás, aqui, onde você tem uma ferrovia operando para escoar a produção de minério na Serra dos Carajás até o Porto de São Luís, tá? Então, existe essa agilidade quando se trata, sobretudo, de escoamento da produção, porém, o transporte ferroviário, ele não é uma primazia no Brasil, tá? Em relação ao transporte terrestre e, sobretudo, o transporte ferroviário, existe uma coisa interessante que está sendo montada, planejada pelo governo brasileiro, que é exatamente uma medida provisória do Marco Legal das Ferrovias. O que seria basicamente esse marco, né? Então, a medida provisória é o MP de número 1065 do ano corrente, né, 2021, e essa MP ela tenta fazer com que haja um maior investimento nas ferrovias brasileiras, né, sobretudo para escoar a produção, lógico, e que também haja menos burocracia para por exemplo, as empresas intervirem mais diretamente nesse contexto de transporte, tá? Então, essa medida provisória, entendo, a meu ver, que é algo positivo, sobretudo porque, no caso do Brasil, a gente tem aí uma malha ferroviária bem, né, defasada, vamos dizer assim, tá? Transporte rodoviário é um outro tipo de transporte terrestre, como eu falei, é o principal utilizado no Brasil, e mercadorias, pessoas circulam, né, todos os dias aos milhares aí pelo nosso território, né, os mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil vão estar aí, né, repleta de estradas, e vão circular por essas estradas carros de todos os portes, né, desde carros menores até caminhões de carga. E aí o que é que acontece? Existem problemas associados a esse contexto do transporte rodoviário, tá? Então, o Brasil utiliza ele como principal, porém existem problemas associados, sobretudo, no contexto urbano, de deslocamento, né, de trabalhadores. Existe também um contexto relacionado às estradas que muitas vezes se encontram em péssimas condições, e a gente vai ver algum desses problemas, né, mais à frente, tá? Então aqui está o mapa das principais rodovias federais do Brasil. Então veja que há uma malha ferroviária muito mais ampla do que a malha ferroviária que a gente viu, né, anteriormente. E aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, os principais meios de transportes usados no nosso país, e o transporte rodoviário, né, seria disparado o mais utilizado, e esse dado é de 2010, tá? Então, assim, não mudou muito de 2010 para cá, até porque não houve tantos avanços, né, nesse sentido de repente privilegiar agora um outro tipo de transporte que não seja o rodoviário. O marco legal, como a gente viu, né, a medida provisória 1065, ela vai favorecer muito a expansão das ferrovias, porém o transporte rodoviário ainda é o principal, né? E aqui tem alguns problemas elencados, né, sobre o transporte rodoviário, que é uma realidade infelizmente muito triste para os brasileiros, né? A gente que precisa de carro para deslocar pessoas e mercadorias, a gente acaba tendo graves problemas, sérios problemas, quando vai enfrentar a estrada. Estradas esburacadas, né? Falta de sinalização, a gente tem pouca iluminação em muitos trechos, e a carência ou não pavimentação de muitos trechos de rodovias importantes no Brasil. O exemplo que a gente pode citar é a Transamazônica, né? Que foi uma rodovia pensada durante o governo militar aqui no Brasil e que nunca chegou a ser concluída. A ideia dela seria atravessar todo o território da floresta amazônica, só que
esse projeto nunca chegou a ser concluído e muitos dos trechos da rodovia transamazônica nunca foram concluídas, e aí você tem uma dificuldade muito grande para o deslocamento de pessoas e mercadorias por conta disso, tá? Bem, então os buracos, né, a falta de sinalização e a pouca iluminação muitas vezes são alguns dos problemas enfrentados, né, a pessoa que escolhe ou opta, vamos dizer assim, por transportar-se ou transportar mercadoria através do transporte rodoviário. Então é uma preocupação muito grande. A gente paga muito imposto, logicamente, né, para que as estradas estejam boas, mas aí na realidade isso não acontece, ok? Bem, e aqui um pouco dessa questão das estradas. Então a gente tem aqui, no caso do Brasil, trechos não pavimentados que superam em muito os trechos pavimentados. Então a gente tem no Brasil mais estrada de terra, né, ou não pavimentadas do que as pavimentadas. Então aqui a gente tem 80% das estradas brasileiras não são pavimentadas. Então é um número muito gritante e deixa a gente triste quando a gente olha para essa realidade, onde a gente tem aí estradas, né, de barro que dificultam muito o deslocamento de pessoas e mercadorias, e isso acaba impactando negativamente a economia do nosso país. A gente sabe, né, nas aulas de geografia, que o Brasil é um país rico em muitos aspectos, né, econômico, social, cultural, e logicamente no caso do transporte a gente tem aí algo a questionar e reclamar, e de repente pedir que as autoridades, né, tenham maior atenção nesse segmento, que é logicamente muito importante para a nossa economia, tá? Bem, em relação ao transporte, agora o aquaviário seriam os transportes que são desenvolvidos, né, pelo meio aquático, seja ele marítimo, oceânico ou mesmo fluvial ou lacustre. Então você tem vários tipos, né, vamos dizer assim, de transportes aquaviários ou aquáticos, e aí a gente tem barcos, navios, né, que são aí, vamos dizer assim, os mais populares ou corriqueiros, tá? Quais são as características desse tipo de transporte? Então eles são ideais para longas distâncias, porque eles são econômicos, né? Então você tem um consumo baixo de energia em comparação, por exemplo, ao transporte aéreo, né, do avião, por exemplo. E a gente tem, logicamente, uma necessidade por uma modernização nesse sentido. O Brasil, por exemplo, na região norte, você tem um uso muito intenso, muito grande de hidrovias, né? Então o pessoal utiliza barcos, né, ou pequenas embarcações para se deslocar entre as cidades aí na região amazônica. Porém, muitas dessas embarcações são precárias, né? Então a gente imagina que se você tem embarcações precárias circulando é porque não tem uma fiscalização efetiva para inibir essa circulação, né? Então os transportes aquáticos. Aí a gente tem, vamos dizer assim, uma subcategorização ou subtipos, né, do transporte aquaviário. Então a gente tem o transporte marítimo, que vai ser desenvolvido em mares ou oceanos, o transporte fluvial, né, sobre rios, e os transportes lacustres, que se desenvolvem em lagos, tá? Todos esses três subtipos, logicamente, são aquaviários, e aí vou dar um destaque ao transporte marítimo pelo fato de ser um transporte de grande importância para o deslocamento de cargas, né, mercadorias e produtos que a gente pode acessar de outro país, tá? Então aqui está a foto mostrando o navio com os containers que vão com certeza estar carregados de mercadorias, né? E a segunda foto retrata aqui uma balsa, né, transportando mercadoria na região norte do Brasil. Como eu falei, a região norte utiliza o transporte fluvial para deslocar parte de suas mercadorias e produtos que são aí produzidos ao longo do ano. Bem, no caso do Brasil, esse mapa retrata as principais hidrovias, tá? Que são, na verdade, trechos de rios importantes aqui no nosso país. Então, no Brasil, você tem cerca de 21 mil quilômetros de trechos navegáveis. Então, 20 mil quilômetros é algo realmente considerável. Porém, a gente tem aí a possibilidade de ampliar isso caso o poder público, né, e os administradores públicos pudessem dar uma intensificada e melhorar os investimentos nesse setor, tá? Então, de um modo geral, a malha hidroviária do Brasil possui 42 mil quilômetros. Então, isso pegando tantos trechos, né, de navegabilidade aqui na costa, onde você tem o transporte de mercadorias e pessoas, como também os trechos nos rios, ou seja, os canais fluviais, tá? E aqui tem trechos de algumas hidrovias mais importantes, né, vamos dizer assim, em nosso território. Então a gente tem aqui o Rio Solimões e Amazonas, né, que é um trecho, existem vários trechos aqui, né, um emaranhado de trechos de hidrovias.
A gente tem aqui no Rio Tocantins, né, um extenso trecho também de hidrovia, o Rio Paraguai, o Rio Paraná e Tietê e o Rio São Francisco. Então, no caso do Brasil, esses são os locais ou pontos, né, do território onde você tem a presença de rios com grandes volumes de água que favorecem a esse contexto do transporte, né, fluvial. Tá? Então, o Brasil, por ser um país rico, né, no contexto hidrográfico, a gente tem uma densa rede hidrográfica e, sobretudo, uma grande quantidade de rios volumosos, e assim você tem o favorecimento do transporte aquaviário por meio dos rios em nosso território, mas aí deixo essa ressalva que poderia ser bem mais explorado, né, caso houvesse maior cuidado, né, dos administradores públicos. Tá? Bem, e os transportes aéreos, com certeza o transporte aéreo ele revolucionou para sempre a maneira como as pessoas se deslocam, né, de um lugar para outro. Ele é muito mais rápido, porém ele é muito mais caro também, né? Ele também é muito seguro. A gente costuma brincar assim, né? O avião, quando ele cai, praticamente ninguém sobrevive. Não, realmente a queda de um avião é uma situação muito trágica, né, que a gente deve até esquecer para não pensar nisso. Porém, são pouquíssimos aviões que, de repente, sobretudo aviões comerciais, que caem, né, ao longo do ano. No Brasil, por exemplo, esse ano eu não lembro de nenhuma situação até então de queda de avião comercial. Houve quedas de aviões, né, particulares, jatinhos, que ocorrem também, sobretudo quando não tem uma manutenção adequada, mas ele, com certeza, o transporte aéreo é o mais rápido, né, o mais eficiente, uma vez que você tem as viagens sendo encurtadas, e isso acaba sendo muito positivo, né? Bem, aqui a gente tem as principais linhas de circulação aérea em nosso país. Perceba o emaranhado que é, né, dessas linhas de circulação, principalmente nesse trecho aqui que liga a capital Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou seja, os principais centros econômicos do Brasil onde, consequentemente, você tem um maior fluxo de aviões, pousos e decolagem, né? Naturalmente, você não pode comparar, por exemplo, um aeroporto de cidades de médio porte ou até cidades pequenas. Aqui em Pernambuco a gente tem aeroporto em Petrolina. O fluxo de viagens de Recife para Petrolina jamais seria comparado ao fluxo de viagens de Recife, por exemplo, para São Paulo, né? Então você tem grandes centros sendo conectados, e quanto maior o centro, né, ou seja, quanto maior a cidade, mais desenvolvida é a cidade, a quantidade de voos e decolagem que você vai ter desse para um outro aeroporto também de grande porte também vai ser maior, ok? Então, sim, destaque aqui que eu esqueci de falar. Após o 11 de setembro, né, vou contar aqui um pouco rapidamente. O 11 de setembro foi um acontecimento que foi marcado por um atentado terrorista provocado pela rede terrorista Al-Qaeda, né, que era liderada por Osama Bin Laden, às Torres Gêmeas, dois prédios, né, de mais de 100 andares que se localizavam na ilha de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Então esse acontecimento, esse atentado terrorista foi em 2001, tá? E naturalmente depois desse atentado que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos criaram mecanismos muito mais, vamos dizer assim, duros para fazer a fiscalização de aeroportos, para que pessoas, né, que quisessem cometer crimes, vamos assim dizer, seja ele terrorista ou mesmo tráfico, outro tipo de crime, né? Para que esse tipo de situação seja menos recorrente. Então, a vigilância é muito maior hoje nos aeroportos no mundo todo, e tudo isso, sobretudo, começou nos Estados Unidos após o atentado de 11 de setembro, tá? Então, revolucionou para sempre esse acontecimento, a forma como as pessoas lidam, né, com o contexto do transporte aéreo, para, logicamente, evitar que aconteçam novas tragédias como essa, né, no 11 de setembro, que matou mais de 3 mil pessoas, tá? Bem, e aí a gente tem alguns problemas associados aos transportes. Um deles seria relacionado à poluição atmosférica gerada pela queima de combustíveis fósseis, né? E, logicamente, se você tem o diesel, que é usado pelos automóveis, né, como ônibus, se você tem a gasolina, se você tem o álcool, se você tem esses combustíveis que utilizam basicamente aí, principalmente, né, eu falei do álcool, mas o álcool também polui, mas não na mesma proporção que a gasolina e o diesel, por exemplo, que são provenientes de fontes não renováveis, né, combustíveis fósseis. Então você tem uma grande carga de poluição sendo gerada na atmosfera, e isso é um fator negativo, né, em relação aos meios de transporte, e no caso específico aqui o transporte terrestre rodoviário. Um outro grave problema também relacionado ao transporte rodoviário
né, que seria a questão do grande fluxo de pessoas nas cidades e, sobretudo, nas integrações, nos ônibus que estão sempre lotados, né? E as pessoas aí acabam perdendo muito tempo e tendo dificuldades bastante grandes em relação ao deslocamento de sua casa para o trabalho ou para se for realizar algum tipo de estudo, né? Para a universidade, escola, coisa do tipo. Então, é um problema muito recorrente na região metropolitana do Recife, né? E em outras partes do Brasil também, inclusive em Vitória também. Eu acho que com certeza aí, né, principalmente as comunidades mais afastadas, têm dificuldades para se deslocar por meio de ônibus que muitas vezes não são suficientes a quantidade, né? Bem, em relação às redes de comunicação, a gente vai ter logicamente a rede imaterial, como eu falei, que foi se expandindo com o passar do tempo e paralelamente ao transporte elas duas foram evoluindo, né? As redes de comunicação são de grande relevância, como eu falei, para o espaço e é através dela que circulam, né, conhecimento, informação. Essa troca de informação que a gente está tendo agora aqui via, né, o projeto Vitória Ensina em Casa, se confere exatamente o quanto é importante a comunicação para a sociedade, ok? E aí a gente tem no Brasil, ó, hoje a internet, como eu falei, é o principal meio de comunicação utilizado, e ele é amplamente utilizado em território brasileiro, porém, existem regiões que utilizam mais do que outras, né? Nesse gráfico aqui, por exemplo, de 2016, a gente tem aqui o uso de internet por região. Então, na região norte, você tem 62% das pessoas naquele ano tinham acesso. Porém, a região nordeste tinha apenas 56%. Aqui a gente consegue ter uma dimensão da disparidade econômica existente entre as regiões. Por quê? Quanto mais acesso à internet, implica dizer você tem mais acesso a aparelhos tecnológicos, né, computador, celular, tablet, etc. E você naturalmente tem uma rede mais ampla também que atenda a um grupo de pessoas maior, tá? Então, o Nordeste também nesse contexto da telecomunicação fica atrás de outras regiões como a região Sudeste, a região Sul e também a região Centro-Oeste, né? Inclusive aqui a região Nordeste se enquadra como a pior nesse sentido do acesso à internet, tá? Aqui nesse outro gráfico também mostra a dimensão por estados, né? Os estados com a cor verde mais intensa são aqueles estados em que você tem um acesso maior, né, da internet pelas pessoas, e veja que aqui no Norte e Nordeste, né, é onde você tem menos acesso. Piauí e Maranhão, nesse caso, em 2013, seriam os dois estados do Brasil com menos gente acessando a internet. Mais uma vez, a disparidade econômica dá para ser visível aí, ou seja, a disparidade econômica que eu quero dizer aqui. Esses dois estados têm menos gente acessando a internet, então implica dizer que você tem mais pobreza aí também inclusa, tá? Naturalmente, a pobreza ela dificulta o acesso a aparelhos e a própria rede, como eu já mencionei, tá? E passando aqui, desculpa, voltando. E esse outro mapa, ele mostra aqui o seguinte, ó, que em relação à banda larga, que é a internet mais veloz, né, em 2019, 2018, perdão, que está bem pequenininho aqui, em 2018 apenas 20%, né, quase 21% da população brasileira tinha acesso à internet de banda larga, ou seja, a internet de maior velocidade, a internet de maior qualidade, para que você possa realizar suas tarefas, seja de trabalho, seja de estudo, ou mesmo para entretenimento, né? Bem, e esse aqui mostra três vertentes do contexto das comunicações no Brasil. Aqui, acesso à internet, em 2013, por estados. Aqui, acesso a telefone fixo. Então, perceba que sempre a região sul e sudeste aqui é onde você tem um maior número de pessoas que podem acessar esse serviço. E aqui, telefonia móvel, né? Aqui já tem uma mudança, né, no parâmetro, até porque você tem aqui Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, no Nordeste aparecendo como destaque, mas ainda assim o Centro-Sul seria a área onde você tem uma quantidade maior de telefones móveis circulando, tá? Bem, e o último slide, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente tem aqui mais uma vez a utilização da internet por grandes regiões, tá? E aí você tem aqui por faixa etária de idade o maior acesso, vamos dizer assim, né? Então, segundo os gráficos, esse gráfico aqui, as pessoas que têm aí entre 20 e 30 anos são aquelas que mais acessam a internet no Brasil. E aqui, mais uma vez, só a representação, né, do uso da internet por regiões de duas datas específicas, 2018 em azul e 2019 em vermelho. Então, houve alguns avanços na região norte de 64 para 69, na região nordeste de 64
para 68, na região sudeste 81 para 83, na região sul 78 a 81 e centro-oeste de 81 para 84. Ou seja, em todas as regiões brasileiras, de 2008 a 2019 a gente teve um avanço, ou seja, mais gente passou a usar a internet. Então isso é muito positivo para que possam circular, né, mais informação ainda e a gente possa acessar isso de forma gratuita e vocês aprendem muito com isso, não é isso? Um abraço e até a próxima aula.